Aceita? Aceito entrar aí na sua casa? Com a sua permissão, entro na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. E a partir de agora, trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. Agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem rabo preso com ninguém, nem com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador do estado, nem com o deputado estadual, nem com o senador, nem com o deputado federal, nem com o prefeito, principalmente com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela rádio Altaneira FM ou pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook. Altaneira, Ceará, Brasil, 3 de agosto de 2019, 12 horas e 2 minutos, horário de Brasília, 37ª edição. Antes de falar sobre a matéria de hoje, aliás, a matéria de hoje, para você ouvinte, será sobre o Conselho Tutelar. Eu falo isso em termos geral, né? Termo de união, cada município tem o órgão do Conselheiro Tutelar. E, na verdade, porque realmente precisa de um Conselho Tutelar, de forma geral, que compõe os conselheiros. Por que tem implantado nos municípios esse órgão? Então, vou falar aqui um pouco aqui para você, quais são as atribuições. Em alguns meses aí atrás eu falei sobre essa parte, e agora vou falar novamente mais sobre esse assunto, para você, ouvinte, poder ficar mais informado, né, se está próximo às eleições para Conselheiro Tutelar. E antes de falar sobre o Conselho Tutelar, eu quero aqui fazer um registro, que dia 31 de julho, quarta-feira, no programa Notícia em Destaque, aqui na Rádio Altaneira FM, no quadro do repórter João Alves, em um pedido do vereador Antônio Leite, do município aqui de Altaneira, para alguns esclarecimentos, no final da sua fala, o vereador abordou algumas críticas a mim, Paulo Henrique Maia. E eu vou colocar aqui para você, ouvinte, a minha fala, um trecho que eu cortei de 30 e poucos segundos da minha fala no programa de sábado passado, a qual o vereador Antônio Leite veio aqui quarta-feira rebater aquela fala minha. E eu vou mostrar aqui a você, ouvinte, e depois irei dar os devidos esclarecimentos. Naquela ação de João Alves, entre outras ações, mostrou a sua enorme coragem que uma Câmara Municipal com 9 vereadores e um Executivo Municipal, com todo o seu aparato jurídico e, entre outros, o prefeito e o vice não tiveram essa coragem que João Alves teve. Ele foi lá com sua coragem para resolver. Em compensação, a Câmara com 9 vereadores e um Executivo com o prefeito e o vice não tem essa atitude, não tem essa coragem. Isso se chama coragem. Então, como você, ouvinte, pode ter ouvido muito bem, esse trecho que eu cortei do áudio do programa que eu fiz sábado passado, o vereador Antônio Leite, ele rebateu sobre essa minha fala no programa passado, e o mesmo abordou o seguinte em sua primeira fala: em cima dos elogios feitos ao garoto beleza, faltou conhecimento do repórter, do jornalista Paulo Henrique Maia, quando citou a Câmara Municipal, dizer que o que João fez, a Câmara Municipal com 9 vereadores não teve a coragem. Realmente, vereador Antônio Leite, eu citei não a Câmara Municipal, e sim uma Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal com 9 vereadores. Um município que compõe uma Câmara Municipal com 9 vereadores, por lei, são aqueles municípios que têm até 15 mil habitantes. 15 mil habitantes, perdão. Sendo assim, sabe, ouvinte, quantas câmaras municipais com 9 vereadores nós temos no Brasil? Temos mais de 2.800 câmaras municipais. Sabe quantos poder executivo municipal nós temos no país? 5.000
570 Poder Executivo Municipal, que são as prefeituras que compõem o prefeito e um vice. Então, na minha fala ficou claro que eu disse e digo novamente que João tem mais coragem do que uma Câmara com 9 vereadores e um Executivo Municipal com um prefeito e um vice. Agora, eu não citei qual o Executivo de qual município e qual é a Câmara Municipal. Como? Eu pergunto a você, de que forma? Quando eu citei a Câmara Municipal de Altaneira para ter sido chamada a atenção, como fui quarta-feira. Em hora alguma, você ouvinte ouviu claro o áudio que coloquei agora há pouco, em minha fala do programa passado. Com a minha fala no programa passado, quando citei uma Câmara com 9 vereadores e um Poder Executivo Municipal com um prefeito e um vice. Contudo, não citei qual a cidade. Eu distingui um Executivo Municipal, porque nós temos o Executivo Municipal, são 3 esferas, temos o Executivo Estadual e o Executivo Federal. Vossa Excelência, vereador Antônio Leite, está enganado em respeito ao que falei no programa passado. Que fique bem claro a Vossa Excelência, eu não critiquei nem falei nada sobre a Câmara Municipal de Altaneira. Ficou claro, cristalino, ficou mais que transparente que o que eu falei sobre uma Câmara com 9 vereadores e um Executivo Municipal com um prefeito e um vice no programa passado. Falei sem personalizar ninguém, não identifiquei ninguém. Agora, se Vossa Excelência se achou ofendido, se sentiu criticado, só tem a lhe falar que não posso fazer nada sobre isso. Essa ofensa, que você se sente ofendido e se sentiu criticado, ela é toda de sua autoria, porque eu não falei o nome de nenhum de vocês e nem a Câmara Municipal de Altaneira. Agora, quem foi ofendido e criticado aqui foi eu, Paulo Henrique Maia, por Vossa Excelência, que veio no programa de quarta-feira. Eu só achei que estaria resguardado pelo artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 9º, que diz textualmente o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, que é o meu caso, independentemente de censura ou licença. O que mais temos aqui? São as palavras, eu não falei aqui para atingir ninguém. Prosseguindo a sua fala, do vereador Antônio Leite, quarta-feira, o mesmo citou em sua fala que a Câmara Municipal, diante de requerimento, diante de visita ao gerente do Banco do Bradesco de Santana, do Cariri, requerimento do Banco do Brasil, solicitando as melhorias para os aposentados e pagamento, tem o segundo requerimento na casa, tem reclamações nas gravações da casa, quase todas as sessões falando sobre esse assunto. Parabéns para a Câmara Municipal. Segundo você, que você disse que a Câmara Municipal agora de Altaneira, você, vereadores, correram atrás para solucionar esse problema do banco, da agência, do Bradesco e do Brasil aqui do município. Parabéns, vocês estão de parabéns. Como eu enalteci as boas práticas semana passada, estou enaltecendo essa de vocês. Agora, eu não sei com que fundamento você, Vossa Excelência, perdão, com todo respeito, que tem a cada um de vocês, Vossa Excelência, perdão, não sei com que fundamento Vossa Excelência acha que eu lhe atingi. O vereador Antônio Leite foi além, quando disse que a importância do radialista é ser imparcial. A imparcialidade é cobrar, criticar e também mostrar os feitos. Eu não vi ainda nessa rádio, nas partes de jornais desse rádio, nenhum radialista falar sobre o processo de cassação do prefeito, que a Câmara teve coragem de fazer com trâmite legal e ir até o fim. Eu não vi o senhor falar nos seus programas sobre esse trabalho na Câmara. Essa foi a fala do vereador Antônio Leite. Vossa Excelência foi feliz quando disse que não viu a minha pessoa citar sobre o processo de cassação. Realmente eu não citei nada. Realmente não citei. Porém, Vossa Excelência foi infeliz quando disse que não viu nenhum radialista citar sobre o processo de cassação. O radialista João Alves falou sim, fez toda a cobertura, o mesmo que estava lhe entrevistando quarta-feira. Não citei nada
sobre o processo de cassação aqui do município de Altaneira, porque eu entendo que essas questões paroquiais, ela deve se cingir por lá. Até porque nesse programa eu não cito nada municipal. Esse programa é destinado a você ouvinte, um programa de conscientização, não de política. E cito várias vezes política, porém conscientizando a sociedade. Quando eu cito aqui política, é conscientizando a sociedade, não é atacando ninguém. Sou imparcial. Não tenho interesse algum em defender ou atingir nenhum do lado da moeda, nem a cara e nem a coroa. Aí eu pergunto a você, ouvinte, quantos empregos agregados à política, seja esfera municipal, seja esfera federal, seja esfera estadual? Sabe quantos empregos eu tenho? Nenhum. Nem esfera municipal, nem esfera estadual, nem esfera federal. Me faz lembrar uma passagem bíblica de Malaquias, quando ele disse: fazei prova de mim nisto. Sabe quantas casas, pontos, qualquer tipo de imóvel eu tenho alugado a alguma gestão municipal, seja gestão estadual, ou seja gestão federal? Nenhum. O que mais faço aqui no programa é criticar. Faço críticas construtivas e dou a solução. Toda vez que eu faço alguma crítica aqui, eu dou a solução. Quando eu falo na segurança pública, eu dou a solução ao presidente do país, aos senadores e deputados federais, que é quem pode mudar. Digo que equipa a polícia melhor, remunere mais a polícia, fiscaliza a polícia, fiscaliza os presídios, humaniza os presídios, faça uma reforma na saúde. O povo está morrendo por falta de atendimento, o povo está morrendo por falta de medicamento. Faça uma reformulação na educação, pague os professores, equipe as escolas, dê condições de trabalhar aos professores, estruture a família para que ela venha estruturar a sua base, tire as regalias dos políticos, feche os mecanismos, os caminhos de corrupção que tem no Brasil. Eu dou sim a solução. Quando eu falar aqui sobre a reforma da Previdência, que eu sou contra, mas eu dou a reforma para o presidente do país. Eu dou aqui a solução, não só critico e deixo a critério dele. Eu digo, olha, eu sou contra a reforma. Por que eu sou contra e digo? Você ouvinte sabe bem disso, você que escuta o meu programa religiosamente, todo sábado. Seguindo aqui a fala do vereador Antônio Leite, me pede que eu acompanhe melhor os trabalhos da Câmara. O mesmo disse que a Câmara está de portas abertas, disse que já fui lá várias vezes solicitar ofício de documentos e foi bem atendido. Realmente, eu sempre fui bem atendido, principalmente na gestão de Vossa Excelência, presidente Antônio Leite, quando era presidente da Câmara, sempre fui bem atendido. Nunca ninguém me recebeu lá mal, sempre o que eu pedi via ofício, fui bem atendido. Isso eu confesso. E sempre, graças a Deus, e a gestão e os demais, sempre fui bem atendido. No final, seguindo aqui a fala do vereador Antônio Leite, o mesmo disse que eu nunca procurei uma pasta lá para ver um trabalho de um vereador, um projeto de um vereador, um requerimento de um vereador. Precisa ter esse conhecimento para que a gente não fique atirando pedra sem ter conhecimento dos fatos. E eu digo a Vossa Excelência o seguinte: eu não atirei pedra sem conhecimento dos fatos. Vou repetir. Eu citei uma Câmara Municipal com 9 vereadores, e já disse que em todo o país existe mais de 2.800 câmaras municipais com 9 vereadores, e um poder executivo com um prefeito e um vice, um poder executivo municipal, e existe 5.570 poder executivo em todo o país. Não citei que a Câmara Municipal era de Altaneira, e nem o poder executivo municipal se era também de Altaneira. Eu não citei isso em minha fala. Coloquei já o áudio aqui no início para mostrar à sociedade que o que está gravado não tem contestação. Vossa Excelência se enganou. Quem realmente está tirando pedra sem conhecimento dos fatos é Vossa Excelência, ao me atingir frontalmente sem fundamento algum. As únicas vezes que falei aqui na rádio sobre política de Altaneira, depois que voltei a fazer o programa, esse ano, a primeira vez foi a entrevista com Thales Almeida, sobre a banda de música. A segunda vez que falei aqui no programa, foi quando falei sobre a escola tempo integral, que algumas mães chegaram até mim, contando sobre as escolas tempo integral, e eu fiz os comentários aqui na rádio, que as mães procurassem conversar com os diretores das escolas,
secretários e o prefeito sobre a situação das escolas. Eu aconselhei e disse aqui no rádio, para todos vocês, você ouvinte que escutou, para que elas procurassem conversar, né, com quem faz a gestão. A terceira vez que falei aqui sobre o município de Altaneira foi quando entrevistei Antônio Cadeira sobre reciclagem. A quarta vez foi sobre as práticas do bem, no quadro passado, quando citei João Alves sobre a sua coragem e Fábio Barbosa, aqui da Fundação Arca, e o pessoal que cuida da proteção dos animais aqui do município aqui de Altaneira. Então, em minha fala aqui já ficou bem claro que fui rebatido por o vereador Antônio Leite, quarta-feira, sem fundamento algum. Porque a minha fala, eu falei claro, que eu citei que João tem mais coragem do que uma Câmara Municipal, com 9 vereadores e um executivo com prefeito e um vice. Agora, eu não citei qual a cidade, não atingi ninguém. Se alguém se sentiu atingido, eu não posso fazer nada. E hoje, o tema de hoje, como eu já falei aqui para você ouvinte, é sobre o Conselho Tutelar. O Ministério Público do Paraná, o Conselho Tutelar, o que faz o trabalho tutelar, 5 respostas e dúvidas mais comuns sobre os conselhos tutelares. Apesar de existirem há mais de 20 anos, os conselhos tutelares ainda são pouco compreendidos. São mais de 5.000 espalhados pelo país. Pode parecer bastante, mas ainda nem todos os municípios contam com esse órgão fundamental na defesa do direito da criança e do adolescente. O Promenino reuniu aqui as dúvidas mais comuns sobre os conselhos tutelares, como funcionamento e funções, e pretende esclarecê-las. A seguir, confira. Primeiro, qual o papel do conselheiro tutelar? Criado em 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, os conselhos tutelares têm a tarefa de garantir os direitos da população de até 17 anos. A atuação desse órgão ocorre diante de uma situação de ameaça ou de violação dos direitos com o objetivo de proteger a criança ou o adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O conselho é responsável por atender as crianças, é responsável por atender as crianças e sim atuar para que os órgãos responsáveis realizem o atendimento. Segundo ponto, quem compõe o conselho tutelar? Segundo a legislação nacional, para ser conselheiro, é necessário ter mais de 21 anos, residir na cidade onde se pretende atuar e possuir reconhecida idoneidade moral. Alguns municípios têm outros pré-requisitos estabelecidos por lei municipal. O conselho é composto por 5 pessoas que são escolhidas por meio de eleição na cidade. Em 2015, pela primeira vez, o processo eleitoral foi unificado em todo o país e ocorreu com a lei em outubro. No caso desse ano será 6 de outubro. O terceiro ponto, como entrar em contato com o conselho tutelar? Alguns conselhos tutelares possuem e-mails, telefone fixo e celular para atender às denúncias de violação de direitos. Em outros, o atendimento é apenas presencial. O cadastro mais recente de todos os conselhos tutelares do país está disponível. Quanto mais informação for fornecida, mais eficaz é o trabalho do conselheiro. Outra maneira de fazer a denúncia é por meio do Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser anônima. O serviço funciona em todo o país e encaminha as denúncias para os conselhos tutelares. Já o aplicativo Proteja Brasil, disponível para celulares e tablets, identifica a localização do denunciante e indica o endereço e telefone do conselho tutelar mais próximo. Quarto ponto, quais são as atribuições do conselho tutelar? Cabe a esse órgão receber e acompanhar casos de crianças ou adolescentes que estejam com seus direitos ameaçados ou violados. Segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso pode ocorrer por uma ação ou omissão do Estado e da sociedade. Por falta, omissão ou abuso dos responsáveis. E por essa ação da própria criança ou adolescente.
A partir de algumas dessas situações, o conselheiro encaminha o caso para os órgãos responsáveis que devem agir garantindo os direitos. Por exemplo, se a criança está sem vaga na escola, o conselho busca a escola ou a Secretaria de Educação para que seja providenciada a vaga. Quando o encaminhamento não resolve a questão, o conselho tutelar pode recorrer à justiça para que o órgão responsável tome as providências. Também é atribuição do conselho tutelar atender e orientar os pais irresponsáveis, podendo aplicar medidas como encaminhamento para programa de promoção da família ou de tratamento e orientação a alcoólatras e toxicômanos, e emissão de advertências quando houver conduta que ameace o direito dos filhos. O Conselho Tutelar também é responsável por fiscalizar as entidades de atendimento, encaminhar demandas ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, assessorar o Poder Público na elaboração de orçamento para planos e programas de atendimento aos direitos da criança, entre outras ações. O quinto ponto, a qual órgão o Conselho Tutelar responde? Ele é vinculado ao Poder Executivo Municipal, mas se caracteriza como uma instituição independente. Isto quer dizer que o Conselho não precisa da permissão de nenhum órgão para agir e que não é submissa à Prefeitura. Assim, o conselheiro é um servidor público, no entanto, não é empregado e nem subordinado ao prefeito. O Conselho Tutelar pode ser fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Justiça da Infância e da Juventude e pelo Ministério Público, sendo que o Poder Judiciário pode rever uma decisão do Conselho Tutelar a partir do pedido de quem se sentiu prejudicado. As entidades e a sociedade civil também podem fiscalizar o funcionamento do Conselho Tutelar para garantir que cumpram sua função de proteção à criança e ao adolescente. Então, é uma pequena fala sobre o trabalho do Conselho e vou mais adiante, para no final fazer os comentários como sempre faço. Como eu disse, olhando os dois lados, a cara e a coroa. Segundo também aqui a fonte do Ministério Público do Estado do Paraná, o Conselho Tutelar e a fiscalização de bailes, boates e congêneres. Uma questão que sempre surge quando se discute o papel do Conselho Tutelar no sistema de garantias idealizado pela Lei nº 8.069/90 para plena efetivação e proteção integral dos direitos infantos juvenis, diz respeito à fiscalização por parte do órgão na presença de criança e adolescente em bailes, boates e congêneres, em desacordo com as disposições de portaria judiciais expedidas para regulamentar o acesso a tais locais nos moldes do dispositivo do artigo 149, inciso 1º, do citado diploma legal. Tal atividade fiscalizatória, por vezes, acaba sendo exigida ou imposta por parte da autoridade judicial ou Ministério Público, e não raro é exercida de forma absolutamente equivocada, no total desvirtualmente da atuação do Conselho Tutelar como órgão de defesa dos direitos infantos e juvenis, que é. Há relatos de conselheiros tutelares que passam a atuar como porteiro dos estabelecimentos comerciais ou locais de eventos, controlando o acesso e conferindo a identidade daqueles que adentram o recinto e caso nos quais, uma vez constatada a presença de criança e adolescente em desacordo com a portaria judicial ou consumindo bebidas alcoólicas, são estes retirados à força do local, não raro com o uso de violência ou com a exposição do destinatário da medida a uma situação vexatória e constrangedora perante os demais frequentadores do evento. Desnecessário dizer que esta e outras práticas assemelhadas não devem ser levadas a efeito pelo Conselho Tutelar, que não é um órgão de segurança pública e muito menos uma espécie de polícia de criança, encarregado da repressão aos eventuais desvios de conduta praticados por crianças e adolescentes. Isso não significa, no entanto, que o Conselho Tutelar não detenha o chamado poder de polícia,
inerente a diversas autoridades públicas investidas de atribuições específicas, como é o caso, por exemplo, da vigilância sanitária, em relação às infrações praticadas por estabelecimentos que comercializam alimentos ou atribuições de combater possíveis violação de direito da criança e adolescente, onde quer que estas estejam ocorrendo, o que logicamente inclui estabelecimentos comerciais ou festividades em geral. Em razão do contido no artigo 131 da Lei número 8.069/90, verdadeira atribuições primeira do órgão, a atividade fiscalizatória do Conselho Tutelar em locais onde se encontram crianças e adolescentes discorre de disposições explícitas, como é o caso do disposto no artigo 95 da Lei número 8.069/90, bem como de outras implícitas, como aquela decorrente da combinação dos artigos 131, 194 e 258, todos no mesmo diploma legal. Com efeito, não haveria sentido em notar o Conselho Tutelar de atribuição de oferecer representação à autoridade judiciária quando da constatação de violação às normas de proteção relativas ao acesso e permanência de crianças e adolescentes em locais de diversão, se a atividade fiscalizatória de tais locais não fosse inerente às atribuições do órgão. Vale observar, no entanto, que tal atividade, além de ser comum ao Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário, inclusive no que diz respeito à atuação do Comissariado de Vigilância da Infância e da Juventude, não tem por objetivo flagrar crianças ou adolescentes em bailes, boates ou congêneres, ou festividades na perspectiva de sua repressão, mas sim constatar a possível violação de seus direitos por parte dos proprietários de estabelecimentos, organizadores dos eventos e seus prepostos, e encontra estes proprietários e prepostos que devem recair a atuação repressiva estatal. A atuação do Conselho Tutelar e dos demais integrantes do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente deve sempre ser direcionado em prol da criança e do adolescente, pois, afinal, a interpretação é aplicada de todo e qualquer dispositivo contido na Lei número 8.069/90, tal qual preconizado pelos artigos 1º e 6º, do parágrafo único, inciso 2 da Lei número 8.069/90. Assim sendo, se houver mera suspeita de que determinado estabelecimento, como uma boate, está sendo responsável pela violação dos direitos de criança e do adolescente, o que pode ocorrer desde a simples permissão de seu acesso ao local em desacordo com uma portaria judicial regulamentadora, a sua utilização como ponto para exploração sexual, por exemplo, cabe ao Conselho Tutelar, assim como ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e os demais integrantes do referido sistema de garantias, agir no sentido da repressão dos responsáveis pela Lei Constituição Federal, artigo 5º da Lei número 8.069/90, devendo ser colhidas as atividades necessárias, notadamente os nomes, idades e endereço das crianças e adolescentes, nome de seus pais ou responsáveis e de testemunhas do ocorrido. Dentre outras, é deflagrado, por iniciativa do próprio Conselho Tutelar, o procedimento judicial para apuração da infração administrativa prevista no artigo 258 da Lei número 8.069/90, sem prejuízo de eventual provocação do Ministério Público no sentido da apuração de outras infrações. Vale repetir que a mencionada repressão não deve recair contra a criança e adolescente, eventualmente encontrado nos estabelecimentos, em desacordo com as portarias judicial ou mesmo ingerindo bebidas alcoólicas. Quem deve ser convidados, jamais obrigados a deixar o local, se necessário, o Conselho Tutelar
deve acionar os pais ou responsáveis para estes se dirigirem ao local e apanhem seus filhos. Importante jamais perder de vista que o conselho tutelar não deve substituir o papel dos pais ou responsável, mas sim incumbe ao órgão orientá-lo e, se necessário, deles cobrar uma mudança de atitude, para que exerçam sua autoridade, logicamente, sem usar de autoritarismo ou de violação em relação a seus filhos e púpilos, sendo que, em qualquer caso, as crianças e adolescentes encontradas no estabelecimento em desacordo com eventual portaria judicial ou consumindo bebidas alcoólicas devem ser tratados como vítimas daqueles que permitiram seu acesso indevido ao local ou lhe forneceram as referidas drogas ilícitas ou lícitas. Mistes se faz destacar, no entanto, que muitos, mais do que atuar de forma repressiva, devem se procurar agir de forma preventiva, cabendo ao Conselho Tutelar, se necessário, provocar o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, o chamado CMDCA, no sentido da deflagração de uma campanha de conscientização junto aos empresários responsáveis pelos estabelecimentos e eventos atingidos pelas portarias judiciais, no sentido de que é seu dever cumprir fielmente tais determinações, fazendo eles próprios ou por meio de prepostos, e não o Conselho Tutelar ou qualquer órgão público. Um rigoroso controle de acesso aos respectivos locais de diversão, através da comprovação da identidade e da idade dos frequentadores e seus acompanhantes, a fiscalização do estabelecimento ou do evento, seja pela Conselho Tutelar, representante do Ministério Público, do Poder Judiciário ou outro órgão público, deve ser feita de inópino. Não há necessidade sequer que isso seja feito toda semana. E para cada criança ou adolescente encontrado de forma irregular, deve corresponder uma representação pela prática da infração administrativa prevista no artigo 258 da Lei nº 8.069/90. Ou seja, para cada criança ou adolescente encontrado no local, deve corresponder um procedimento judicial e uma multa distinta. Vale dizer que a responsabilidade pela fiscalização de tais estabelecimentos e eventos não é apenas do Conselho Tutelar, mas também do Ministério Público e do Poder Judiciário, que deve ser convidado a participar ou, ao menos, informados das diligências realizadas pelo Conselho Tutelar neste sentido, que também poderá contar com a elaboração das polícias civis e militar, valendo neste sentido observar o disposto do artigo 136, inciso 3º, aliena A da Lei nº 8.069/90. Importante também destacar, a rigor, não há necessidade de que a autoridade judiciária, Ministério Público ou quem quer que seja exijam do Conselho Tutelar a fiscalização de tais estabelecimentos e eventos, e muito menos que estabeleçam a forma como está e será realizada. Seja porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo que não está, de qualquer modo, àquele subordinado, seja porque tal fiscalização, como acima referido, deve ser por aquele órgão natural e espontaneamente exercida da forma como o colegiado entender mais adequada e eficaz, o correto, em caso semelhante, é que haja o atendimento entre o Conselho Tutelar, Autoridade Judiciária e Ministério Público, bem como o CMDCA e polícias civis e militares, de modo que sejam planejadas estratégicas de ação conjunta e coordenadas, antes de mais nada, no sentido da orientação dos proprietários de estabelecimentos, nenhuma perspectiva eminentemente preventiva, como acima mencionado, bem como definidas responsabilidades, inclusive dos demais corresponsáveis por parte
fiscalização, como é o caso do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil e Polícia Militar, etc., assim como fluxos operacionais para que cada qual exerça suas atribuições sem prejuízo daquilo que deve ficar a cargo dos demais. A referida orientação preventiva, aliás, deve ser efetuada, inclusive, na perspectiva de evitar que os responsáveis pelos estabelecimentos a serem fiscalizados criem qualquer embaraço à atuação do Conselho Tutelar, o que pode mesmo caracterizar o crime previsto no artigo 236 da Lei nº 8.069/90, sendo certo que, quando da realização das diligências, o Conselho Tutelar poderá contar com o apoio da Polícia Militar, Constituição Federal, artigo 136, inciso 3º, aliena A da Lei nº 8.069/90, na perspectiva de garantir a segurança de seus integrantes, e mesmo efetuar possíveis prisões em flagrante, em especial daqueles que estiveram eventualmente fornecendo bebidas alcoólicas a criança e adolescente, pela prática do crime tipificado no artigo 243 da Lei nº 8.069/90. A propósito, os proprietários dos estabelecimentos e dos locais onde se realizam eventos devem ser alertados que, para o efeito de sua responsabilidade, não será aceito a velha desculpa de que a venda foi feita a algum adulto, que depois repassou a bebida ao adolescente. O artigo 70 da Lei nº 8.069/90 é expresso em determinar que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaças ou violação de direito da criança e do adolescente. Ou seja, os proprietários de estabelecimentos ou de locais onde se realizam eventos e seus propostos têm o dever de impedir que crianças ou adolescentes consumam bebidas alcoólicas no local, sendo certo que, na forma do artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer modo concorrer para o crime incide nas penas a esta combinadas, na medida de sua culpabilidade, ou seja, aquele que fornecer a bebida a um adulto, sabendo que o assumido risco que o mesmo a repassará a uma criança ou adolescente, estará também praticando do crime e poderá ser preso em flagrante, juntamente com seu autor. A orientação aos proprietários de estabelecimentos e de locais onde se realizam eventos acerca das consequências do descumprimento das normas de proteção, somada à realização de operações conjuntas a serem combinadas com o Judiciário, Ministério Público, policiais civis e militares, etc., fará com que aqueles exerçam um maior controle sobre o acesso e permanência de crianças e adolescentes no local, bem como quanto ao fornecimento de bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, contribuindo assim para evitar ou ao menos minimizar os problemas daí decorrentes. Importante, antes de mais nada, que o Conselho Tutelar não atue só e mantenha com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Polícia Civil e Militar, assim como junto a outros integrantes do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, uma relação de parceria, confiança e respeito mútuos, devendo buscar o entendimento e a superação de possíveis conflitos existentes ou que venham a surgir. Infelizmente, em muitos casos, o Conselho Tutelar ainda não é reconhecido como autoridade pública que é verdadeiramente instituição democrática que possui um status similar ao conferido pela Lei nº 8.069/90, a autoridade judiciária, bastando, para tanto, ver o disposto nos artigos 95, 191, 194, artigo 236, 249 e 262, todos do citado diploma legal. É fundamental que todos os integrantes do referido sistema de garantias aprendam a trabalhar juntos de forma articulada, como é da essência da política de atendimento preconizada pela Lei nº 8.069/90 em seu artigo 86, sendo a referida articulação
interinstitucional, uma das atribuições elementares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que para tanto deve agir de ofício ou mediante provocação do próprio Conselho Tutelar. Em qualquer caso, é preciso superar as diferenças e os problemas hoje existentes e aprender a trabalhar verdadeiramente em rede, pois do contrário, caso o Conselho Tutelar de qualquer dos demais integrantes do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente deixe de exercer em sua plenitude suas atribuições, os maiores prejudicados serão as crianças e adolescentes do município. Então, muito longo esse texto, mas aqui explicativo. Aqui é uma aula aos conselheiros tutelares, a todos do país que estão concorrendo novamente, eu posso até dizer, a essa cadeira, o órgão do Conselho Tutelar, para que possa defender os direitos, realmente, os direitos da criança e do adolescente. Vejo que é tão, uma coisa como nós falamos no popular, é tão fina, que é proteger por lei a criança ou adolescente. E tem um órgão para fiscalizar os seus desvios, não deles próprios, e sim dos responsáveis que deixam eles fazerem isso. De muitos responsáveis que não dão educação de base dentro de casa. Dos responsáveis que o presente que dá ao filho é uma chavinha de uma moto. Tá aqui, meu filho. E sabe o que é que o menino vai fazer, o menor? Não é fazer um favor para a mãe, um favor para o pai, um para o vizinho, não. Ele vai empinar, andar só num pneu no meio da rua. O presente que o pai ou a mãe dá, o maior desse é dar um carro. Tá aqui, meu filho, para você. Você é merecedor desse prêmio. Sabe o que é que o menino vai fazer? Fazer o chamado cavalo de pau em meio de rua. Então, segundo a lei, que aqui eu entro contra a lei, eu sou contra nessa parte, que a lei diz que aquele menor que fez essa inflação, ele não tem nada a ver. Foi ele quem fez, mas quem responde é o pai e a mãe. Aí eu lhe pergunto, a vocês, deputados federais, senadores, que podem mudar essa lei, ao presidente do país, Jair Bolsonaro, você acha justo isso? Um menino menor de idade, com 17 anos de idade e 11 meses, não sabe fazer menino? Ele não sabe dirigir um carro, ele não sabe dirigir uma moto, ele não sabe o que é certo ou o que é errado, ele não... Eu faço como o senador Magno Malta. Um menor de idade, ele não confunde uma chupeta com escopeta. Se ele pega uma escopeta e sabe atirar, como qualquer outro tipo de arma, um menino desse está preparado para enfrentar o mundo. Ele vai sair das barbas, debaixo da asa de seu pai e de sua mãe. E o que é que a lei diz? Que se um menor fizer qualquer coisa de errado, a culpa não é dele. Qualquer menor de idade, a culpa é do pai, da mãe ou do responsável. Por isso que eu sou contra essa lei, sou contra. A lei deveria ser a seguinte, o ex-senador Magno Malta bateu muito nessa tecla. Menor cometeu essa infração, matou, estuprou, fez o que fez, roubou, ele não vai preso não. Porque quando ele chegar lá nos presídios, aqueles presos, como o Fernando de Beiramar, aquele ali, aqueles cabas já velhos, eles têm medo desse menor. Porque eles sabem, rapaz, esses meninos são mais espertos do que nós aqui. Vai matar nós aqui dentro. A lei proposta pelo senador Magno Malta é que um menor fez qualquer tipo de infração por lei, ele vai para um determinado local pelo governo federal e ele vai aprender a jogar futebol, a lutar, né, aqueles tipos de luta, karatê, capoeira, não sei, meio mundo de luta, kung fu, não sei mais o que é meio mundo de luta. Porque ele vai aprender esporte, que é para poder ocupar a mente, porque ele vai dar rendimento para o país. Esses ícones, essas crianças, esses chamados menores infratores, eles vão dar rendimento para o país. O senador Magno Malta, ele não dá exemplo, ele dá ações que merecem ser copiadas. Ele diz, está com 30 e tantos anos que eu tiro drogado da rua, tiro menor de idade que usa droga na rua. E sabe como é que eu recupero eles? É com esporte. Tem crianças
que já são adultos hoje, que lutaram muito esporte, o senador Magno Malticina e entre outros que tem lá, que concorrem a prêmio nos Estados Unidos. E todos eles deixaram de usar droga pelo esporte. Então o governo deveria fazer essa lei, aprovar essa lei do ex-senador Magno Malta. Ele não está mais lá para defender, mas eu estou aqui, estou defendendo essa lei. E o governo deveria colocar em ação, em votação, deputados e senadores, para que fosse aprovada. Eu não sei por que não coloca. Então é isso. Então, para o menor fazer essa inflação, seria mais salvo se o pai, a mãe ou o responsável, seja quem for que crie ele, seja o irmão, o tio, desse uma educação. Isso é só, meu filho, o caminho desse aqui não, o caminho é esse. Agora é assim, se você quiser ir nesse aqui, aí você vai se ver com a justiça, que eu não piso nem lá. Então tem que dar essa educação que se torna uma educação pesada, que crave na mente dele. Mas não, hoje é dando tudo que o menino quer, o menino, a maior parte das crianças de hoje, a maior parte, é criado mimado, dá tudo que o menino quer, o menino chora por um celular, dá um tablet, não sei mais o que, o menino cria mimado, depois está botando fogo do mundo, o pai e a mãe, o bichinho não sabe nada não, passa na mão, quando dá fé o bichinho mata um, estupra um, e entre outros tipos de atrocidade. E por lei, ele não é culpado. Não é culpado não. Quem é culpado é o pai e a mãe. Então é como eu disse, ele era o menor, cometeu um crime, como é a lei do senador Magno Malta, proposta pelo mesmo, e ele era para ser condenado, culpado, para ir para práticas de esportes. Não tem outra alternativa. É como quando você vai trazer sua reservista. Há algum tempo atrás, né, e há muitos anos aí atrás, quando você traz sua reservista, você já ia para o exército, não tinha negócio de querer. Se viesse para casa, eles vinham buscar. Então o esporte é esse, não é escolha. Você menor, você cometeu infração, qualquer tipo de infração, então você vai ser obrigado a praticar esporte, você vai dar rendimento para o país, certo? Até você se conscientizar que esse aí não é o caminho certo. Então aqui foi uma aula para o conselho tutelar, que realmente eu falei aqui quais as atribuições do conselho tutelar. Porque muita gente diz que o conselho não faz nada, mas não faz sua parte como pai e mãe e responsável em educar seus filhos. Se você, pai, se você, mãe, se você é responsável que cria um menor de idade, você dessa a educação de base, que a educação quem der é pai e mãe, escola, janela para o conhecimento, como diz o ex-senador Magno Malta. Se você der essa educação que precisa, educação ética, educação moral, a honestidade, não precisaria o conselho tutelar para defender a criança ou adolescente. Então, foi lido claro que não é papel do conselho fazer portarias nos bailes e nas festas. Porém, eles podem e sim fazer, dar uma volta por lá para ver como é que está lá a situação daquela festa e aplicar as medidas necessárias ao ver o menor alcoolizando. Na lida aqui, é uma fonte segura do próprio Ministério Público do Estado do Paraná, ele diz que o conselho não é para fazer portaria, dizer, tu identidade, menino, isso aqui é menor, volta para casa, então vá à força. Não, isso aí não é o papel do conselho, ele nem pode fazer isso, foi lido claro. Porém, ele pode fazer dessas voltas, porque se eu disser ronda, que é o que está vindo aqui para falar, é pesado, mas ele pode dar essas voltas lá na festa, naquele local ali, e averiguar, olha, esse rapaz aqui é menor, todo mundo aqui se conhece. Eu vou puxar aqui para o município aqui de Altaneira, todo mundo aqui se conhece. Você olhou, rapaz, aquele menino ali é filho de fulano, ó. Você às vezes não sabe quem é sobrinho de fulano, é irmão de cicrano. Fulano é professor dele, meu pai ou minha mãe é professor. Todo mundo se conhece, tem sempre um viés que dá para você conhecer. Então o trabalho do conselho é esse, é um desses também, né, da proteção. A partir do momento que ele deu aquelas voltas ali naquele dia que está aquela pessoa ali responsável pelo conselho à noite, deu aquelas voltas naquela festa, naquele local, ele averigou, né, constatou aquele menor fazendo uso de alguma droga lícita ou ilícita, né, quem é chamado a atenção, quem é multado é o dono do estabelecimento, certo? São responsáveis, dono pelo aquele estabelecimento, e o pai, o responsável, os pais, o responsável é convocado.
Então, como eu lhe disse, se o pai ou a mãe colocasse o cabresto necessário no seu filho, não é rigidez não, porque nós não estamos mais nesse tempo. Mas é que os pais e as mães, os responsáveis, com comportadas exceções, afrouxaram os cabrestos demais. Hoje você vê menor de idade, como muitos dizem, não saiu nem das fraldas ainda, em festa. Não é nem tanto em festa, que eu não acho isso crime não. É fazendo uso de álcool, é fazendo uso de drogas ilícitas. Você vê na ótica, menores de idade, você ouvinte já viu muitas vezes, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza como um dia atrás do outro, com a noite no meio. Então, na ótica você vê que aquela criança ali, ela está com uso de algum tipo de droga, não sabe se é lícito ou ilícito. Porque aí merece o pai fiscalizar. O pai pode fiscalizar. Eu vou perguntar, o meu vizinho foi para aquela festa, ele deve ter visto meu menino que foi. Fulano, merda que meu menino estava lá. Mas aí muitas vezes o vizinho vai dizer, muitos vão avisar, não é para fazer o chamado fuxico, é para orientar. Olha, eu vi seu filho, rapaz, eu vi sua filha numa festa, não estava bem crente não, que nem diz um ditado, né? Não estava bem crente não. Estava muitas vezes até bagunçando. E aí o pai e a mãe, o responsável, fica com raiva, se intriga muitas vezes do vizinho. Aí muitos pais, muita mãe diz, muitas vezes a pessoa diz, rapaz, ó, teu menino aí não tem quem ter. Lá na escola não tá ninguém, não está mais podendo mais não. Até a própria polícia, muitas vezes, diz, ei menino, isso aqui fala dura, né? Porque a gente tem medo das falas daqueles homens. Né? São homens igual a gente, mas eu particularmente tenho medo daqueles homens, a polícia. E aí muitas vezes a polícia faz um medo só em falar, é pra casa menino, o menino rapaz que nem um foguete pra casa. E aí quando diz, muitas vezes conhece, né, o pai e a mãe diz, ei, dê um jeito seu filho, estava bagunçando, fazendo baderna, empinando de morro, dando cavalo de pau no carro, sei mais lá o que. Aí o pai disse, não, eu não posso mais não. O menino de menor, o pai ou a mãe, o responsável, tem coragem de dizer que não pode mais com um menino desse, uma criança, menor de idade. Como é, mãe, que você mãe, carregou esse cristão em sua barriga por 9 meses, e você tem a coragem de dizer que você não pode mais? Pois se você não pode mais, você vá ao Ministério Público ou o juiz e entregue seu filho a eles, que eles tomam as providências. Você diz, ó, eu não posso mais com meu filho, mas não. Também não posso dar os tabefes necessários que está precisando para ele poder se ajeitar, para poder desentortar um lado dele que ainda tá em tempo de desentortar, mas você pode. Dê um jeito nele. Porque é melhor do que você dizer, é melhor você entregar seu filho ao poder da justiça, do que você dizer nos 4 ventos de sua cidade, de seu estado ou do seu país, que você não pode mais com seu filho. Aí, e é o próprio que diz, o conselho tutelar não serve para nada não. Serve não, é só pagar o dinheiro. Como é que é? Você quer pagar o dinheiro? Se você começa não sabendo votar, você começa não sabendo votar, certo? Vote direito, escolha, para poder o conselheiro ser certo, se elegeu, ele faça como foi lido aqui, ó. Essa matéria aqui não foi eu que fiz, que foi o próprio Ministério Público do Estado do Paraná. Então, de acordo com o que eu li aqui, a interpretação que eu faço, o conselheiro ele se elegeu, pois ele faça o seguinte, ele faça uma reunião com os donos dos bares, dos locais de festa e com a sociedade presente. Olha, é assim, ó, se der bebida menor, certo? A gente vai pesar a mão da justiça, que a gente vai estar lá fiscalizando, tem que fazer medo. E aí muitos vai, mas não, aí eles disseram que se eu vender bebida ao menor, eles vão lá fiscalizar e eu vou responder no Ministério Público, na Justiça, viu? Aqueles homens dos palitosão e nas mulheres, aquelas caponas pretas. Abra do olho. Então, era primeiro essa reunião. Se elegeu o conselheiro tutelar, faça essa reunião com a sociedade, conscientizando, conclamando os pais, as mães, ó pai, ó mãe, ó responsável. Nós estamos aqui de olho aberto, mas nós precisamos do auxílio de vocês, que vocês eduquem seus filhos, para que nós não precisamos ir até a justiça e convocar vocês, que vocês são responsáveis.
Convoque, como eu disse, faça uma reunião com esse dono de bares, locais de festas que vendem bebidas alcoólicas e conversa, olha, não venda não. Não venda não, senão você vai preso. Tem que dizer assim. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo é não só falar, é colocar na prática. Porque eu me recordo que o senador Regufe, sem partido do Distrito Federal, ele tem uma máxima. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o pai dele era marinheiro e ele dizia, meu pai sempre dizia que o homem não mostra ser quem ele é pela palavra, no falar, no verbo, e sim na prática. Então tem muita gente que tem um discurso bonito, mas quando você vai ver na prática, então faça essa reunião. Você se elegeu como conselheiro tutelar. Faça essa reunião e em segundo, vá na prática. Faça dessas voltas nesses locais de festa no dia que você está trabalhando. Não espere sua denúncia não, porque se você for esperar sua denúncia, você já sabe como é. O povo omite a verdade. É como diz na série Dr. House, todo paciente mente. E é verdade. Você chega no médico, nunca diz tudo que está sentindo com medo. Aí ninguém também não sabe do que é, mas existe esse medo irracional. Então é isso, o trabalho do conselho é esse, mas principalmente com auxílio da sociedade. Eu não vou ser hipócrita ou parcial de dizer que o conselho não faz nada, que o trabalho é só do conselho. Eu também vejo a parte que não é feita por os pais, por as mães. E aí, como foi lido aqui na matéria do próprio Ministério Público, pesa também a escola. Muitos pais irresponsáveis colocam os filhos nas escolas e deixam lá. Não compram um calçado melhorzinho, né, que pode comprar, que tem o Bolsa Família para isso. Não compra um caderno, um lápis e deixa lá. Quer saber se está ganhando Bolsa Família para quê? Para beber. Você ouvinte sabe bem disso que eu estou falando. E aí deixa o filho lá e quando é chamado a atenção do conselho, não gosta. Por quê? Porque... E aí vem a desestrutura familiar. A desestrutura familiar que eu falo não é você não ter condição. Quantas pessoas você ouvinte, eu também, fui criado sem condição e nós tivemos uma educação de base. Uma educação que seguiu o caminho certo. E aí a criança está em formação na mente, que os estudos comprovam que até 21, 22 anos a mente ainda está em estágio de término de formação. Tudo que, principalmente essa criança, tudo que ele vê na aprende. Então, já vem dentro de casa o pai e a mãe beber, aí diz, o pai e a mãe bebem, eu também posso beber. E a mãe e o pai não tem moral responsável para dizer nada. Então, antes de encerrar aqui o programa, eu quero mandar aqui um abraço fraterno a um ouvinte assíduo, disse que não perde um programa, é o Diogo Belém, né, neto do finado o marinheiro, seu Belém, popularmente conhecido. E também um outro abraço fraterno para Luiz da Sé dos Romeiros, só que ele mora aqui na sede do município. Dizendo Luiz da Sé dos Romeiros, todo mundo conhece, que ele mora aqui no município. E outro abraço fraterno para Tonzinho, no sítio Tabuleiro. Também não perde um programa nosso. Então fique na paz e até o próximo programa.